Queridos irmãos, eu quero, com muita alegria, cumprimentá-los com a paz do Senhor. E dizer para vocês que a alegria é minha, a satisfação, o privilégio de poder estar aqui com esta igreja, com o povo de Deus, nesses dias, nessa conferência sobre avivamento, mas também nesta data alusiva ao aniversário da igreja, a IMEL, em Cuiabá, 27 anos. Eu tenho certeza que para o pastor Marinho, para a pastora Mira, é um misto de alegria, mas também de dor, né? Por essa conquista, por esses anos aqui. E Deus tem feito prosperar esta grande obra. E eu tenho certeza que o nome do Senhor tem sido glorificado. E eu estou deveras feliz por estar aqui com os irmãos, embora que nesta responsabilidade de poder trazer uma palavra ao coração dos irmãos que já são muito bem instruídos pelo pastor, pela pastora, né? Eu peguei um pouquinho da palavra, fui ministrada. Realmente Deus falou conosco e vai continuar falando, porque o nosso Deus está aqui, né? E nós estamos ávidos pela palavra do Senhor, para que possamos ser fortalecidos neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Durante essa pandemia, eu e meu marido fomos acometidos do Covid, ficamos 15 dias em casa, deitado, e vocês sabem que o Covid depois ele deixa algumas sequelas, né? Quem não teve, graças a Deus, mas quem teve sabe como é. E eu, naquela batalha, porque eu tinha momentos que a minha mente sumia, fugia de mim, e eu venci com a palavra. Eu sentava no sofá, na poltrona, pegava a Bíblia e lia, até minha mente ficar encharcada com a palavra. E o Espírito Santo ministrando no meu coração. Vocês só vão vencer estes últimos dias, se vocês estiverem firmados na palavra. Esta palavra pura e verdadeira. E é disso que nós estamos precisando. Então eu quero meditar com os irmãos um texto que Deus colocou no meu coração para este dia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se a tem ou não. Vamos ler aqui. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14. Nós vamos ler alguns versos para a nossa meditação nesta noite. Eu quero ler no capítulo 14, o versículo 18. Versículo 17 e 18. Capítulo 14 de São João diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 até o versículo 14, que diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26, que diz assim: e da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero partilhar com os irmãos sobre a terceira pessoa da divindade, ou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Consolador amado. Foi essa palavra que veio ao meu coração para ministrar, e a gente sabe que como igreja de Jesus, nós temos alguns privilégios, embora a gente não toma posse deles, mas nós temos muitos privilégios que são privilégios da igreja. Jesus disse, quando estava com Pedro: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, as portas do inferno não vão resistir diante da igreja. Isso é um privilégio da igreja. E o privilégio da igreja que nós temos também, porque a igreja, quando Jesus foi assunto ao céu, ela não ficou órfã. Jesus sabia muito bem que o inimigo, o nosso adversário, ele tem uma arma poderosa que é a arma da orfandade. Então Jesus começa dizendo para os seus discípulos que ele iria, mas não os deixaria órfãos. Então a igreja de Jesus, nós que somos templo e morada do Espírito Santo, nós desfrutamos de privilégios, né, no mundo espiritual, que nós não temos nem consciência da dimensão daquilo que nós temos no mundo espiritual. Eu tive uma experiência assim muito clara com Deus, quando eu fui para a África, no Moçambique, e quando eu estava voltando, eu iria passar uma noite, um dia em Joanesburgo, esperando o meu próximo voo. E o pastor disse: irmã Madalena, não preocupe, porque eu vou pedir para um amigo meu te pegar, levar para a casa dele, e no outro dia ele vai te trazer para o aeroporto. Eu falei: ok, pastor, fui tranquila. E como ele já tinha conversado, eu fiquei bem em paz, né? Mas quando eu cheguei no aeroporto, esperando, desceu todo mundo, eu desci, esperando alguém com uma plaquinha, né? Com meu nome, eu não vi ninguém. E foi todo mundo saindo, chegou outro voo, saiu, o pessoal foi embora, e a pessoa que ia me buscar não foi. E eu fiquei preocupada, porque imagina você ficar uma noite, um dia no aeroporto, para lá e para cá, perambulando, daqui a pouco a polícia vem, né? Quer saber o que você está fazendo. Eu já estava bem cansada, e ali naquele aeroporto o pessoal fala o inglês, ou então os dialetos locais, e naquele momento eu não lembrei nem a palavra, nem a thank you, eu não lembrava em inglês, nada. Eu não falo inglês, mas eu arranho um pouquinho, né? Dá para mim se virar. E naquela hora eu não conseguia pedir para fazer uma ligação para o pastor, para dizer que eu estava ali já há algumas horas e não havia aparecido ninguém. E começou a me dar um certo pânico, uma preocupação, e no meio daquele saguão, eu de frente para o pessoal das informações lá, com mímica não ia dar certo, eu sabia, né, também porque eu não sou boa nisso, e eu fiquei naquele pânico, e de repente, eu ouvi uma voz. O Senhor disse para mim assim: você é a minha igreja, não se preocupe. Porque aonde a minha igreja está, os meus olhos estão fitos sobre ela. Então são privilégios que você vai desfrutando por ser a igreja de Jesus. E a presença do Espírito Santo é um privilégio na nossa vida, né? E nós vamos falar nesta noite sobre as prerrogativas do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo foi enviado a nós? Primeiro, a Bíblia vai dizer em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, dizendo assim: tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, a Bíblia está dizendo, quando cremos em Jesus, nós recebemos um selo, dizendo ao mundo espiritual que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é um selo. Quando você vai ao correio, né, colocar uma encomenda, ali aquela encomenda é selada. E este selo está dizendo, esta mercadoria, esta embalagem não pode ser violada. Ela só pode ser aberta pelo destinatário. E é isto que esse texto está dizendo. Quando aceitamos Jesus como Salvador, nós fomos selados pelo Espírito Santo. E nós temos a garantia de que vamos chegar lá no céu, na mão do destinatário. Aleluia! Ninguém pode tocar nesta embalagem. Ninguém pode tocar na sua vida. Você está selado para o dia da redenção. Aleluia! Talvez você não tenha noção da importância que é isso na sua vida. Este selo é a garantia que você tem de que ninguém vai tocar na sua vida. É a garantia de que você é propriedade exclusiva de Deus. É a garantia de que você pode andar de cabeça erguida, porque no mundo espiritual os demônios sabem que você tem um selo de propriedade exclusiva e que jamais ele pode tocar na sua vida. É por isso que a gente, como crente, a gente anda de cabeça erguida. Os dias maus vêm, passam, e a gente canta como o salmista diz: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. A vontade do inimigo é te engolir vivo. É destruir sua fé, é destruir sua família, é destruir sua vida. Mas ele não pode, ele é impedido, porque você tem o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Essa palavra me consola. Além de me consolar, irmãos, essa palavra me dá força. Aleluia. Essa palavra me impulsiona a servir melhor, a estar mais perto de Jesus, a saber que nós temos um cuidado especial de Jesus. São privilégios que como igreja nós temos. Quando Salomão fala em Cantares sobre a liteira de Salomão, né, que era aquela carruagem que Salomão vinha nela, e ele cita que aquela carruagem, que está vindo ali, cheio de perfumes, pós aromático, fumaça, e alguém diz, é a liteira de Salomão. E ele diz assim, a liteira de Salomão, o lugar que Salomão era conduzido, era a cadeira móvel de Salomão. A Bíblia vai dizer que ela era sustentada, cercada por 60 valentes destros na guerra. E a liteira de Salomão é o símbolo da igreja. Então a igreja, ela está protegida por 60 valentes homens destros na guerra. É por isso que o salmista vai dizer, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que os mares espumejem, nós não vamos temer, porque nós estamos como igreja de Jesus, protegidos, cuidados,
guiados por Ele. Aí Jesus chega e passa para os seus discípulos: eu vou para o Pai, é necessário que eu vá, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E aí Jesus começa a dizer aos discípulos nos seus ensinamentos o que o Espírito Santo viria a fazer. Qual era a missão do Espírito Santo na vida da igreja. E Jesus começa a dizer aqui em São João, no capítulo 16, Jesus começa a dizer assim: quando Ele vier, a primeira prerrogativa do Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A primeira missão do Espírito Santo, convencer. E a Bíblia vai dizer que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Irmãos, eu tenho certeza que muitos de vocês eram católico, apostólico, romano. E tenho certeza que vocês tinham plena convicção de que estavam certos. E se alguém fosse falar, você diz: não, mas eu estou na religião dos meus pais. Eu já estou neste caminho. Ninguém convenceria você. Mas um dia, o Espírito Santo te convenceu. E os seus olhos abriram, você entendeu: eu estou perdido, eu preciso de um Salvador. Aleluia. Ele nos convence quando nós precisamos ser convencidos. A igreja, ela tem uma arma poderosa, chamada oração. Quando você não pode, você ora e o Espírito Santo faz. Não tem aquela pessoa teimosa. Você ora e diz: Espírito Santo, convence ele de que esse caminho não é bom. Mostra para ele a direção. E quando você menos espera, aquela pessoa vem diferente. Diz: olha, sabe, eu mudei de ideia. Acho que eu não vou por esse caminho. Eu tenho um testemunho muito lindo na minha família de um sobrinho meu. Um jovem, foi criado na igreja, né? Desde pequeno, apresentado, pai pastor. E ele se desviou. Foi fazer medicina, desviou dos caminhos do Senhor, não quis mais saber. Se aprofundou em tudo que o mundo oferece. Se formou, começou a ganhar muito dinheiro. E aí que ele não queria mesmo Jesus. Ele dizia assim: a última coisa que eu vou fazer é entrar numa igreja, é ser crente. A última coisa que eu vou fazer. Mas nós estávamos com uma arma mais poderosa na mão, que era a oração. E nós dizíamos: Espírito Santo, convence ele. Convence ele. E um dia eu estava em casa, ele me ligou: tia, a senhora pode falar? Ele já não falava comigo mais, porque as trevas não gostam da luz, né? Sabia que eu ia falar uma palavra, ia falar Deus te abençoe, nem isso ele gostava que a gente falava. E aí ele disse: eu preciso contar algo para a senhora que aconteceu na minha vida. Eu estava num domingo à tarde, eu tinha ido para outra cidade com meus amigos, e lá nós bebemos muito, fizemos tudo que não prestava. Mas quando chegou mais ou menos 2h da tarde, eu estava lá bêbado, sujo, e uma voz disse assim para mim: levanta e vai embora. E naquele mesmo momento me deu um desespero, e eu me arrumei para vir embora, mais de 100 quilômetros de distância da onde ele morava. E ele disse que aquela voz disse: vai embora. E ele não conseguia ficar mais lá. E os amigos disseram: não, você não vai, você veio para ficar até o final. Ele disse: mas eu vou. E ele disse que saiu daquela cidade para outra cidade, naquele carro, alta velocidade, bêbado, imagina. E quando ele já estava chegando na cidade dele, o Espírito Santo disse: vá para a igreja. Ele disse: igreja não, aí eu não vou. E o Espírito Santo: vá para a igreja. E ele disse que insistiu, foi para a casa dele, estacionou o carro. E ele disse: tia, quando eu me dei conta, eu estava no altar, de joelhos dobrados, aleluia, a igreja orando por mim. Daí eu saí leve, fui para casa, disse:
emoção. Isso não é verdade. Dormi aquela noite, no outro dia acordei e vi que eu estava diferente, mas ele disse, eu vou ficar calado, eu vou esperar para ver se é realmente isso. E cada dia mais ele queria Jesus, cada dia mais ele estava sentindo bem. Ele disse, eu estou ligando para a senhora, tem 20 dias isso, e eu estou do mesmo jeito do dia que eu retornei para a casa do Pai, feliz com Jesus, convicto da minha salvação. Eu quero dizer para você, tranquiliza seu coração, porque nós temos o Espírito Santo, e Ele vai convencer seus filhos, seu esposo, sua esposa, sua família, que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Jesus disse, quando Ele vier, Ele convencerá. Segunda prerrogativa do Espírito Santo, Jesus disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não vão suportar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, a segunda prerrogativa, Ele vos guiará. Olha aqui para mim, irmãos. Nós nunca vamos perder a direção, porque nós temos um guia fiel. Nós temos alguém que pega na nossa mão e diz, o caminho é aqui. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz, nem os loucos errarão o caminho. Sabe por quê? Porque quem aceitou Jesus tem o Espírito Santo e Ele vos guiará. Ele vos dará a direção para onde você tem que ir. Eu não sei se isso enche o seu coração, isso enche o meu coração. Imagina você ter alguém para te guiar, para não deixar você errar o caminho. Ele merece a nossa adoração. Aleluia. Ele merece o nosso louvor e a nossa gratidão. E Jesus disse assim, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aí Jesus disse a terceira prerrogativa do Espírito Santo. E Ele me glorificará. É por isso que quando você dá glória, você não fala glória ao Espírito Santo, fala? Não. Porque Ele não glorifica Ele. Ele veio para glorificar Jesus em você e através de você. É por isso que a sua boca abre e sai glória a Deus. É o Espírito Santo glorificando Jesus em você e através de você. É por isso que tem hora que você está dirigindo e parece que sobe como uma bolha aqui, assim, sai aqui, glória a Deus. Sai assim, não é assim? Aleluia. Você está em casa e você tem vontade de dizer aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. É o Espírito Santo que habita em você, que está glorificando Jesus. Então abra sua boca e deixa Ele glorificar Jesus através de você. Jesus disse, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Quem é o Espírito Santo? Tem gente que ele não tem esse entendimento. Quem é a terceira pessoa da divindade, da trindade? O que ele veio para fazer? Ele veio para cuidar da noiva até o dia do encontro. Ele veio para adereçar a noiva, para enfeitar a noiva, como nós vemos na Bíblia Sagrada, através do casamento de Rebeca e Isaque. Eliezer, como símbolo do Espírito Santo, quando ele encontra com Rebeca, a primeira coisa que ele faz é ataviar ela de joias, é encher ela de presentes.
Imediatamente, quando ela recebe aqueles presentes, ela sai correndo para a casa dela, vai mostrar para a sua família: olha, eu encontrei um moço lá na fonte, e ele já me encheu de ouro, de presentes. E o irmão dela diz: mas eu vou lá conhecer ele também. É isso que o Espírito Santo faz na sua vida. Através de você, leva outros a glorificar Jesus e a conhecer Jesus. O Espírito Santo faz em você algo que ninguém pode fazer. Ele te faz um sal. Quem tem o Espírito Santo de Jesus provoca sede. O crente, ele provoca sede nas pessoas. Mas o que esse crente tem que não desiste? Mas o que essa pessoa tem que passa tanta coisa e está sempre dando glória a Deus? Por que ele ainda está de pé? Eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero saber o que ele ouve lá na igreja dele. Eu quero saber o que o pastor ensina. E daqui a pouco vai vindo pelo seu testemunho. Mas não é por causa de você. É porque o Espírito Santo está glorificando Jesus através da sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas eu vou passar para frente para a gente terminar. Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, que nós lemos no capítulo 8, versículo 26. Aqui está a quarta prerrogativa do Espírito Santo. Para que ele veio? Primeiro, para convencer. Segundo, para guiar. Terceiro, para glorificar Jesus. E eu vou repetir novamente: só a igreja de Jesus tem este privilégio. Só a igreja de Jesus tem o selo. Só a igreja de Jesus carrega esta presença maravilhosa, que é o Espírito Santo. Quantas coisas ele nos livra na nossa caminhada secular, né? Você ia para um caminho, ele diz: não vai não, vai por esse. Não faz não, não faz esse negócio. Ele está te orientando, porque ele veio para te orientar. Aí Paulo escreve à igreja de Romanos, ele diz, versículo 26, e também, da mesma maneira, o Espírito, outra prerrogativa do Espírito Santo, ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Aí ele está falando de orarmos com o Espírito. Tem gente que acha que orar no Espírito é orar com a mente. Não. Orar no Espírito é orar com o Espírito. É por isso que quando você vai orar, você tem que pedir para o Espírito Santo: me ajuda a orar. Porque o Espírito Santo, ele sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. E se você orar com o Espírito Santo, você vai orar a vontade de Deus para a sua vida. E vai acontecer o que você pedir. Então, quando você for orar, você diz: Espírito Santo, me ensina a orar. Me ajuda a orar. Porque só o Espírito Santo sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Imagina se você vai pedir o que Deus já quer fazer. Vai chegar na hora, sim ou não? É como a Bíblia diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos deliberadamente. Essa palavra deliberadamente aqui significa, já é a vontade dEle te dar. Imagina, você pedir para alguém que já quer te dar, só encurta o caminho. Então, orar com o Espírito é orar a oração que o Espírito vai ministrando no seu espírito, porque o Espírito não conversa com a alma, o Espírito conversa com o Espírito. Ele testifica no seu espírito que você é filho de Deus. É isso que te dá segurança. Um dia eu estava na manhã em oração no templo. A Mira foi na nossa congregação, é bem grande o templo. Eu estava sozinha e eu orando. E naquela manhã eu tive essa experiência. Eu senti como se uma voz falasse lá dentro de mim: você é filha de Deus. Quando falou aquilo, foi uma verdade tão esclarecida,
que eu senti como se aquele templo estivesse cheio e todos estivessem dizendo: você é filha de Deus, você é filha de Deus. Porque o Espírito Santo vai testificar lá no seu espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele vai te convencer: você é filho de Deus. E sabe quem é Deus? É o dono do universo. É aquele que diz: minha prata, meu é o ouro. É aquele que exalta, é aquele que humilha. É aquele que faz descer a sepultura, aquele que faz tornar dela. Imagina se todos nós tivéssemos convencido de que nós somos filhos de Deus. E de quem é Deus? Quem que é Deus? E você é filho dele. Sabe o que significa dizer? Você tem acesso à casa dele a hora que você quiser. Você pode entrar no Santo dos Santos a hora que você quiser. Você pode entrar lá na sala do trono a hora que você quiser, porque você é filho. Aleluia. Você não precisa de ninguém para intermediar a sua chegada. Não, você pode entrar. É como seus filhos. Eles chegam na sua casa, abrem a porta e entram. É assim ou não é? Vai para o quarto, abre a geladeira. Não é assim, mães? Não é assim que acontece? Porque eles têm certeza que eles são filhos. E jamais eles serão repreendidos. Eles sempre serão acolhidos. E eu tenho certeza que os pais, que os filhos já casaram, foram estudar fora, sente essa saudade. Ai, não vejo a hora de abrir essa porta para os meus filhos entrar. Você fica numa eterna espera pelos filhos. E assim é Deus, esperando a sua chegada como filho. Aleluia. Para dizer: pai, eu estou aqui. Pai, obrigado. Pai, eu preciso. Aleluia. Levante a sua mão para adorar a Deus por um momento. E a minha oração é que o Espírito testifique no seu espírito que você é filho de Deus, que você tem um Pai soberano, que você tem um Pai poderoso que cuida de você. Você não sofre de orfandade, você tem um Pai. Você não é órfão, você tem um Pai que cuida, que zela, que sustenta você, que protege você. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Imagina você tendo essa convicção, saindo pelas ruas e tendo essa convicção: eu sou filho de Deus. Aleluia. Não tem nada difícil. Não tem nada impossível. Imagina se o filho de um governador já tem acesso a tanta coisa. Imagina um filho de Deus. Você não tem acesso só às coisas espirituais, não, às coisas materiais também. Porque aonde você chega a presença do Pai. Aleluia. Aleluia. Irmãos, isso aqui é muito grandioso. Talvez seja difícil para a nossa mente humana entender a grandiosidade dessa paternidade. Mas o Espírito Santo veio para isso, para nos convencer, para nos dizer: você é filho de Deus. E nesta noite o Espírito Santo está comunicando ao seu espírito. Você que entrou aqui talvez cabisbaixo, preocupado, precisando de uma decisão, precisando de uma direção. Deus está falando: você é meu filho. Eu já enviei alguém para te orientar, para te guiar. Você não vai perder. É tão maravilhoso servir ao Senhor. E Paulo, ele diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda. Esse verbo ajudar aqui, que aparece nesse texto em específico, ele está, na verdade, em um tempo que só o grego permite isso, o tempo aoristo, que é um tempo, significa uma ação contínua, ajudando sempre, a todo momento, na hora que precisar, está à disposição. E esse verbo ajudar aqui tem algumas palavras que merecem a nossa atenção. Esse verbo ajudar aqui significa que o Espírito Santo está empenhado em ajudar a todos nós. E essa palavra significa agarrar.
Essa palavra significa abraçar. Essa palavra significa segurar com vontade. Essa palavra ajudar significa tornar-se participante com você da mesma experiência. Isso significa ajudar. O que o Espírito Santo veio para fazer? Para agarrar você, para abraçar você, para participar com você das suas experiências, para te ajudar. Ele não faz de conta que te ajuda, ele ajuda você. É a Bíblia que está dizendo. O mesmo Espírito nos ajuda. Ajuda em quê, irmã Madali? Aí vem uma palavra também que merece a nossa atenção. Nas nossas fraquezas. E essa palavra fraqueza, no vocábulo grego, a palavra astenia, ela é definida por algumas palavras que valem uma reflexão nesta noite. Primeiro, esta fraqueza aqui pode significar falta de força. Quando você não tem força. Quando eu disse para os irmãos que nós tivemos o Covid, eu não conseguia orar, eu não conseguia ler. Irmãos, eu fui tomada por uma inércia terrível. E eu deitada na cama, e eu lá assim orando, lá em pensamento, eu disse, meu Deus, quantos dias eu já estou aqui, eu não consigo orar? Não consigo ler a Bíblia, meu Pai. E o Espírito Santo diz, fique tranquila, eu estou aqui te ajudando neste momento, que você não tem força, que lhe falta força para orar, que lhe falta força para ler a palavra, que lhe falta força para fazer alguma coisa. É para isso que o Espírito Santo veio, para ajudar nessas fraquezas. Essa palavra fraqueza também pode significar enfermidade do corpo. Quando você está doente, Ele te visita, Ele te consola, Ele te dá esperança, Ele te dá força. Essa palavra fraqueza também pode significar doença da alma. Quantas pessoas estão doentes na alma? E essa palavra você pode dizer, Espírito Santo me ajuda, eu estou doente na alma. Ele vai te ajudar. O que é essa palavra? Fraqueza significa falta de capacidade de entender uma coisa. Você quer entender, mas não consegue entender. E isso também, irmãos, vale para a sua vida secular, não é só espiritual, não. Eu estava um dia num retiro de mulheres, e Deus fala com uma jovem senhora que estava lá, eu não a conhecia, e Deus me deu uma palavra direta para ela, e disse para ela, fique tranquila, porque eu vou te revelar as entrelinhas. E eu não sabia por que Deus tinha falado aquilo. Quando terminou, ela veio conversar comigo, ela era uma juíza, estava trabalhando no estado do Pará, mas precisava passar no concurso em São Paulo, porque a família mora em São Paulo, o esposo havia ficado em São Paulo, e ela estava em tremenda guerra, porque ela disse, como que eu vou passar nesse concurso? E ela diz, o Espírito Santo disse para mim que vai me revelar as entrelinhas. E ela passou no concurso em São Paulo, hoje é juíza em São Paulo. Ela diz, foi literalmente a ajuda do Espírito Santo que me revelou aquilo que não estava escrito. Aleluia. Ele te dá a capacidade de entender o que você não entende. Quando você vai fazer qualquer coisa, diz, Espírito Santo me ajuda a entender. Como que eu posso entender isso? Como que eu vou fazer isso? E Ele vai te dar o caminho. Essa palavra fraqueza também significa falta de condições de fazer coisas grandes. Você até quer fazer, mas você não tem condição para fazer. Essa é uma fraqueza. E Ele vai te ajudar. Essa palavra fraqueza também significa falta de força para resistir os desejos corruptos. Gente, quem não lida com isso o dia todo? Você quer resistir, mas não consegue, não tem força para resistir os desejos mal que vem na sua mente, vem no seu coração. E aí o Espírito Santo está pronto para te ajudar a resistir esses desejos,
a não fracassar como marido, como esposo, como pai, como filho, como esposa. Ele vai te ajudar a resistir esses desejos corruptos que Satanás lança na sua mente. Essa palavra fraqueza também significa falta de força para suportar provações e problemas. Eu já passei algumas lutas, algumas provações, e uma delas, até a comida se tornou amarga. Quem já passou por esse momento? Que a água é amarga, que a comida é amarga, que você diz, eu não vou suportar, agora eu vou morrer, agora eu vou tombar. Isso é uma fraqueza, e o Espírito Santo veio para te ajudar nesta falta de força, para que você suporte as tribulações, suporte as provações, suporte os problemas e continue firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele vai dizer para você, você vai vencer, e você vai ficar convicto, eu vou vencer. Todo mundo está dizendo, não tem mais jeito, mas o Espírito Santo diz para você, você vai vencer. Porque eu vou agarrar em você, eu vou me tornar participante com você desta luta, desta tribulação, deste problema. A terceira palavra que Paulo registra aqui, esse Espírito Santo, ele vai interceder por você. Esse verbo interceder significa falar em nome de. Esse verbo significa trazer à luz, interceder, argumentar em favor de alguém ou esclarecer em uma linguagem de tribunal. Espírito Santo, como no grego é falado, paracleto. Essa palavra no grego, paracleto, significa advogado. E o que um advogado faz? Ele pega as suas reclamações, transforma ela numa linguagem do tribunal, que o juiz entende, porque não adianta ir lá no juiz e dizer, ó, o fulano roubou fulano. O Espírito Santo vai fazer, ele vai traduzir a sua linguagem, numa linguagem do tribunal, e vai levar e vai interceder por você. É por isso que Paulo está dizendo aqui, nós não sabemos pedir como convém. Por mais linda que seja a sua oração, por mais retórica e argumento que você tenha, ainda é nada diante de Deus, as suas palavras. Aí o Espírito Santo pega todas as suas palavras, traduz ela e como um advogado, vai diante do Supremo Juiz, interceder por você. Aleluia. Por isso que você pode às vezes só chorar, só gemer, o Espírito Santo entende, aleluia, ele traduz e ele leva diante do tribunal, Deus reconhece, chancela a sua causa e diz, já mandei a vitória para ele, eu entendi qual é o propósito da oração do meu filho. É para isso que o Espírito Santo veio, interceder por você. Aí Paulo fala de duas palavras juntas aqui. E como que ele intercede? Com gemidos inexprimíveis. O que significa gemidos inexprimíveis? Significa até que todo recurso esgote. E vocês sabem que esse recurso nunca vai esgotar. Mas o Espírito Santo, ele vai até o fim. Significa dizer que ele vai interceder por você e não vai desistir, até que você tenha a resposta, até que Deus chancele a sua causa, até que Deus diga, pronto, está terminado, vou fazer, vou agir, vou mudar, aleluia. É isso que significa gemidos inexprimíveis. Eu quero finalizar dizendo para você, como igreja de Jesus, não precisa desesperar. Pode dormir o sono dos santos. Pode desfrutar da vida. Pode viver. Sabe por quê?
Porque nós temos um ajudador. Pode viver. Quando começou a pandemia, Deus falou algo ao meu coração: viva. Porque de repente a gente foi obrigado a se fechar. Mas Ele disse: viva. Eu criei naquela palavra, eu peguei aquela palavra. Se é Ele que está falando, eu vou viver. Então eu quero dizer para você: pode viver, pode dormir. Viu, irmã? Pode dormir. Seus filhos vão ser alvo do convencimento do Espírito Santo. Pode comer o pão hoje, porque amanhã não vai faltar. Pode colocar a pedra que Samuel colocou, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E o mesmo Deus que me ajudou até aqui, Ele está presente no amanhã. Por isso que eu não tenho medo do amanhã. Ele vai cuidar de você. Nós passamos por um momento difícil financeiramente. E um dia, eu estava com dinheiro, pastor Marinho, só para pagar a conta da luz. Eu guardei e falei: eu não vou gastar esse dinheiro. Isso aqui é para pagar a luz. Porque eu sou muito organizada com isso. E naquela tarde me deu uma vontade de comer algo. Porque eu tenho alguns desejos. E aí eu fiquei: mas se eu comprar, aí vai acabar o dinheiro da luz, né? Eu na sala, irmãos, o Espírito Santo disse assim para mim: pode comer, pode comprar, porque amanhã eu vou prover outro. Aleluia, aleluia. Não precisa guardar o maná de hoje. É por isso, irmãos, que a oração do Pai Nosso só nos permite a orar pelo pão de cada dia, não é pelo pão de amanhã. E é o Espírito Santo que te dá essa segurança, dizendo para você: não precisa preocupar, eu te ajudo. Eu te ajudo quando lhe faltar força, eu te ajudo quando você não conseguir, eu estou aqui para te ajudar. Posso orar, pastor Marinho? Queria convidar a igreja para se colocar de pé. Como igreja de Jesus, nós temos esse privilégio. O Espírito Santo não mora aqui nesse templo de 4 paredes. Ele mora dentro de você. Ele está aí para suportar com você tudo que vier. Ele foi designado pelo Pai para te ajudar. Seja qual for a circunstância, Ele vai te ajudar. Eu não sei o que você está precisando, o que você está necessitando hoje, mas diga para Ele: me ajude, Espírito Santo. Quero que você feche os seus olhos e tome posse daquilo que é seu. Diga: me ajuda, Espírito Santo. Eu não estou conseguindo. A luta parece que está sendo mais forte que eu. Eu ando com muita preocupação, mas eu não posso. A preocupação é um fardo muito pesado para me levar. Eu não posso viver com ele. Me ajuda, Espírito Santo. E Ele vai te abraçar nessa noite. Aleluia. Ele vai agarrar você. Ele vai tornar participante com você da sua experiência. Ele vai dizer para você: não precisa temer. Você é filho do rei. Aleluia. Você tem livre acesso à sala do trono. Você entra a hora que você quiser. Ele vai te ajudar. Ele vai te conduzir. E como igreja de Jesus, aleluia, lá na sua casa, você pode pedir ajuda para Ele. Lá no seu trabalho, aleluia, aleluia. Deus quer fazer coisas grandes para glorificar o nome de Jesus na sua vida. Peça ajuda, peça ajuda. Diga: agarra-me, Espírito Santo. Abraça-me, Espírito Santo. Querido Deus, Pai que está no céu, ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor e a adoração. Obrigado, Pai, por nos escolher.
para nos nomear como os filhos de Deus, para sermos chamados como sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Querido Espírito Santo, convence-nos nesta noite. Convence a tua filha, convence o teu filho que anda cabisbaixo, querendo desistir. Convence ele que ele é filho de Deus, que ele tem acesso ao céu pelas portas, que ele tem acesso à dispensa divina, que para ele tem os recursos do céu para ele viver aqui nesta terra, que para ele tem abundância de paz, que para ele tem abundância de alegria. Aleluia. Oh, aleluia. Faz assim, abraça. Eu quero dizer para você que neste momento o Espírito Santo está literalmente te abraçando e dizendo para você: não precisa desesperar. Eu fui enviado para te ajudar, e eu vou cumprir a minha missão na sua vida. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te restauro. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, aleluia. Se você está sentindo a presença dEle, aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está dizendo: eu te fortaleço. Ele está dizendo: vai dar certo, porque eu estou contigo. Ele está dizendo: as portas vão te abrir, porque eu estou com você. Ele está dizendo: o mal não vai prevalecer na sua família, porque eu estou com você. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pastor Marinho, Pastora Mira. Muito obrigado por essa oportunidade. A igreja, que Deus abençoe vocês grandemente. Aleluia. E que vocês andem por essas ruas de Cuiabá de cabeça erguida, sabendo que vocês são filhos de Deus, e há um cuidado especial com a sua vida, com a sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus.